Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e você está acompanhando o curso de Introdução à Inteligência Artificial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de aprendizagem, a forma que a máquina ela consegue aprender os dados que a gente quer prever, os dados que a gente quer analisar. E a primeira aprendizagem que a gente costuma falar e tratar bastante no nosso dia a dia é a aprendizagem supervisionada. Ela traz como uma base uma ideia que a gente já tenha o dataset rotulado, ou seja, os dados que a gente quer prever, os dados que a gente quer passar para essa máquina, a gente já entende qual que é o tipo de saída esperado. Por exemplo, se a gente quer fazer uma previsão de demanda, os dados históricos que a gente vai trazer para essa máquina, de acordo com o tempo, por exemplo, olhando ali um intervalo de um ano, de acordo com os meses, de acordo com as sazonalidades ou datas comemorativas, de acordo com esse comportamento, todo esse dado histórico, a gente já tem uma ideia de que esperar pela saída. Então a gente vai esperar um valor, a gente vai esperar algo ali que entenda esse comportamento anterior e possa fazer uma previsão para a gente. Então a ideia é que a gente tenha entre entrada e saída desses dados, a gente tenha alguma relação, a gente já entenda basicamente o que a gente está querendo ali fazer com que essa máquina prediza para a gente. E a gente tem problemas quando a gente fala de aprendizagem supervisionada de regressão e classificação. Regressão é quando a gente fala de dados contínuos ou variáveis de valor, e classificação é quando a gente fala de true or false ou especificamente uma classificação, um, dois ou três, ou aprovado, não aprovado, ou qualquer outro tipo de classificação. Quando a gente está falando, por exemplo, de true or false, eu estou falando de linhas classificatórias para o meu tipo de dado. Então, um passo a passo de uma aprendizagem supervisionada. A gente associa a amostra a um rótulo. Esse algoritmo ele é treinado para entender essa relação entre entrada e saída. A gente faz modificações no treinamento até que o algoritmo esteja curado, tenha um certo nível de acuracidade. A gente coloca esse modelo em produção e avalia esses dados desconhecidos baseados no nosso treinamento. Então, a aprendizagem supervisionada, ela serve para que a gente possa, alguns exemplos, prever se clientes bancários irão ou não pagar um empréstimo, o churn de clientes, ou seja, se clientes eles vão deixar de assinar o meu produto ou vão deixar ali a minha empresa, então qual que vai ser o churning. A probabilidade de fechamento de um negócio, a gente pode detectar fraudes em transações bancárias, prever demanda, estimar preço, então são inúmeras possibilidades que a gente tem ali com a aprendizagem supervisionada. Falando um pouquinho desse fluxo, essa imagem eu acredito que apresenta bem. Então a gente tem ali os dados, né, como os nossos dados de treino, que é o raw data. A gente faz um feature extraction, que seria fazer o tratamento desses dados, procurar relações, criar novas variáveis, criar novas colunas, né, para que a gente tenha ali um algoritmo bem interessante. A gente utiliza muito a criatividade ali para fazer esse feature extraction. A gente treina esse modelo e a gente avalia esse modelo. Se esse modelo ele tiver com a acuracidade que atenda um negócio, por exemplo, coisas mais simples, né, que a gente tem muita forma de testar o erro desses modelos. Mas, por exemplo, se já tem uma acuracidade ali, uma assertividade de aproximadamente 95%, 80%, sempre vai de acordo com os padrões do negócio. Então, a gente coloca esses dados para fazer essa previsão e ele começa a avaliar, né, na parte de baixo ali no Predicting, dados novos, né? De acordo com a própria Feature Extraction. Se eu crio uma Feature Extraction para modelar o meu algoritmo, eu tenho que criar a mesma quando esses dados vão receber. Ou seja, qual que é a transformação que eu fiz? Eu criei novas variáveis? O modelo ele vai entender aquelas mesmas variáveis, aqueles mesmos dados que você imputou inicialmente. Então, isso que é importante. E depois eu faço a previsão. Então é mais ou menos assim que funciona a aprendizagem supervisionada. Bom, a gente tem alguns algoritmos de regressão, como o mais clássico é a regressão linear, a gente tem a árvore de decisão, a gente tem o SVM, que é o Support Vector Machine, a gente trabalha também com redes neurais, que é um pouco mais distante, né, um pouquinho do que a gente tem no dia a dia ali, mas tem crescido bastante, cada vez mais dentro do mercado. A gente tem alguns algoritmos de classificação também, como o Navy Bayes, como a regressão logística, árvore de decisão, o KNN.
O SVM também, redes neurais e Random Forest, são alguns algoritmos que a gente tem ali da parte de classificação. E uma outra aprendizagem que a gente pode trabalhar é a aprendizagem não supervisionada. Então, ela permite que a gente trabalhe com datasets que a gente não tenha conhecimento, né, de como que deve ser o nosso resultado. Então, a ideia da aprendizagem não supervisionada, muitas das vezes, é fazer agrupamentos de acordo com as relações das variáveis que a gente tem. Então, no final, quando a gente está trabalhando com aprendizagem não supervisionada, a gente não necessariamente vai ter uma prova real da nossa previsão. A gente vai conseguir aproximações de acordo com as relações que os dados encontram. E qual é o passo a passo de um aprendizado não supervisionado? Então, o algoritmo ele recebe os dados sem qualquer rótulo, ele busca padrões para inferir a estrutura dos dados e o algoritmo identifica depois o grupo de dados que possuem um comportamento semelhante. Então é um pouco do que a gente começa a falar sobre a clusterização, né? Então, do lado direito a gente tem basicamente como se fosse o processo de treinamento desse algoritmo, né, de encontrar esses clusters que a gente fala, que são esses agrupamentos, e do lado esquerdo a gente tem os nossos dados, né? Então, de acordo ali com as interações, ele vai tentando encontrar essas semelhanças até que ele possa, de fato, fazer esse agrupamento, né? Então, da mesma forma que a gente tem exemplo nesse cluster em 2, são centroides. Basicamente, de acordo com os dados, né, como que eles estão distribuídos, a gente tem o algoritmo ali tentando sempre encontrar qual que é o centro desse grupo para que ele possa, de fato, fazer uma classificação ou separá-los de acordo com quais eles têm mais semelhanças. Então a gente está falando um pouquinho de, quando a gente vai trabalhar com os dados, um pouquinho de agrupamento, um pouquinho de clusterização, né? A gente não entende como que é a saída desse dado, mas a gente consegue separá-lo muito bem de acordo com o seu comportamento. Então, o tipo de aprendizagem não supervisionada, a gente tem algumas aplicações que podem segmentar usuários em características para a gente criar personas. A gente pode segmentar, por exemplo, funcionários com uma base de probabilidade de conflitos que eles vão ter dentro da empresa. A gente pode segmentar clientes para campanhas de marketing. A gente pode, dentro dessa segmentação, recomendar produtos, recomendar notícias. Então, são alguns dos exemplos que a gente tem ali de aprendizagem não supervisionada. E o fluxo, ele é basicamente bem semelhante. Então, a gente recebe os dados, faz uma feature extraction, faz o trabalho ali de transformação, de criação de colunas, né? O trabalho de criatividade ali. Treina o modelo e avalia o modelo. Depois, esse modelo recebe uma certa coracidade, ele está ali atendendo a parte do negócio. A gente também passa pelo mesmo fato de pegar esses dados novos que chegam para a gente e agrupá-los muito bem de acordo com o clustering que ele foi separado lá no treinamento. Então, é bem semelhante ali esse fluxo de aprendizagem. E de algoritmos de clusterização que a gente tem o K-means, a gente tem o Affinity Propagation, a gente tem a clusterização hierárquica, a gente tem o DBSCAN, são alguns dos algoritmos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para trabalhar com uma aprendizagem não supervisionada. E por último, uma das aprendizagens mais interessantes que a gente tem no dia a dia é a aprendizagem por reforço. Então, a aprendizagem por reforço, de acordo com um ambiente incerto e potencialmente complexo, a gente treina o nosso algoritmo para enfrentar aquela situação ou para enfrentar aquele problema. Ele basicamente vai treinando esse algoritmo com a relação de tentativa e erro, e toda vez que ele acerta, o algoritmo ele é beneficiado, ele ganha um reforço em si positivo, e toda vez que ele erra, ele é penalizado. Então, é basicamente assim que funciona a aprendizagem por reforço, né? A gente vê muito isso em jogos, né? A gente vê muito essa relação ali sendo realizada com jogos. A gente passa esse ambiente, o nosso algoritmo ele treina, até que ele consegue identificar esses padrões, sempre com esse ponto, sendo recompensado quando ele acerta e sendo penalizado quando ele erra, até que ele consiga ali dominar aquele jogo. E dentro desse aprendizado por reforço, tem uma grande marca que toda vez que a gente fala sobre o histórico da inteligência artificial,
que foi em maio de 2017 a startup DeepMind, por meio do seu sistema, do algoritmo que ele fez um treinamento para que ele jogasse muito bem o AlphaGo, ele derrotou um dos mestres, um dos campeões mundiais nesse jogo, e isso nunca antes tinha acontecido. Então é um marco muito interessante para a parte de inteligência artificial. Eles utilizaram a aprendizagem por reforço no campo de Deep Learning e foi a primeira vez que um algoritmo conseguiu bater de fato um mestre dentro desse jogo, né? E é um marco aí quando a gente fala de inteligência artificial. Um outro exemplo que a gente tem de aprendizagem por reforço, né? Toda vez que a gente está utilizando o Google Chrome e esse jogo, e a gente perde a internet, a gente tem o jogo do dinossauro, onde a gente tem que ficar pulando com a nossa barra de espaço, e também tem várias aplicações na internet que o pessoal acaba utilizando ele como ambiente para que ele possa treiná-la aí e conseguir ser craque nesse joguinho do dinossauro. Aqui a gente tem alguns exemplos também de como que ele funciona. Então, basicamente, a aprendizagem por reforço é um pouco disso. Você coloca esse algoritmo no ambiente incerto, vai beneficiando ou penalizando ele até que ele consiga ter uma boa relação e ficar especialista dentro desse ambiente, no nosso caso que a gente está dando os exemplos desse jogo, para que ele consiga resolvê-lo de uma forma muito bem. O passo a passo desse algoritmo é basicamente o algoritmo realiza uma ação e a gente define dentro desse ambiente, né, dentro do local que a gente colocou para que ele faça o treinamento, uma recompensa e uma penalização. Toda vez que ele se aproxima do resultado positivo, ele é recompensado. Toda vez que ele se aproxima do resultado negativo, ele é penalizado. E o algoritmo ele vai dentro desse ambiente treinando, aprendendo ali qual que é a melhor rotina, qual que é o melhor passo a passo que ele pode fazer ali para conseguir os melhores resultados, até que ele tenha um certo nível de acuracidade e consiga muito bem passar por todos esses desafios. E alguns exemplos que a gente tem de aprendizagem por reforço, a gente falou muito de jogo, mas a gente poderia otimizar uma estratégia de negociação para portfólio de ações, a gente pode otimizar o comportamento de carros autônomos, equilibrar a carga de rede elétrica em diferentes ciclos de demanda, armazenar e retirar itens de estoque utilizando robôs. A gente pode otimizar preços em tempo real em leilões online, então a gente tem diversas formas ali de trabalhar com aprendizagem por reforço, não só nesse ambiente da parte dos jogos, né? Muito interessante a gente levar esse algoritmo para um ambiente incerto e fazer ele treinar de acordo com as relações. E basicamente o fluxo, né, a gente é um pouquinho diferente, mas ele segue basicamente aquele ponto, né, quando a gente está falando de aprendizagem por reforço. Então a gente tem a ingestão desses dados e primeiro, quando a gente está trabalhando, a gente traz o ambiente e treina, faz de acordo com a otimização, a gente cria essas regras do algoritmo. Então a gente faz o data ingestion de acordo com os dados que a gente vai trabalhar e a gente faz a transformação, a limpeza desses dados. A gente testa e coloca esse modelo para rodar e ele fica em looping, né? Treinando e testando esse modelo ali até que ele encontre uma forma bem correta de trabalhar. É um pouco mais complexo trabalhar com aprendizagem por reforço, tá? Ele não é tão simples ali quanto trabalhar com aprendizagem supervisionada ou trabalhar com aprendizagem não supervisionada. Mas é de um dos pontos característicos aí bem legais na parte de inteligência artificial. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre isso, sobre os tipos, como que a máquina aprende, né, os tipos de aprendizagem que a gente tem ali no dia a dia de inteligência artificial. A gente tem outros tipos de aprendizado ali que conforme a gente vai crescendo, avançando com a tecnologia, eles vão surgindo, como semi-supervisionado, que tem um pouco ali do supervisionado e não supervisionado. E conforme, né, no canal a gente for avançando nesses conteúdos, eu sempre vou trazer vídeos ali especificamente da parte de treinamento para vocês, de como essas máquinas aprendem. Mas esses são os clássicos, né? Aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. Bom, é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixa sua curtida que isso ajuda pra caramba ali no YouTube. E até a próxima, pessoal. Valeu!